Essa última semana a gente ficou de frente, né, com alguns discursos de homens representativos da instituição, da vida do São Paulo Futebol Clube, né? Teve o Muricy Ramalho na live na quinta-feira, se eu não me engano, e teve o presidente Casares também, né, falando sobre as coisas do São Paulo, enfim. Logicamente a gente acompanhou, não acompanhei o vídeo todo, mas acompanhei algumas partes desse vídeo. Eu acho engraçado, cara, e eu acho muito interessante, e me dou o direito, como São Paulino que sou, vindo de pai São Paulino, né, que acompanha a instituição basicamente desde 1970, claro, dentro dos limites que me é possível, sei da história toda do São Paulo Futebol Clube, mas acompanho em estádio, acompanho em jogos, acompanho em noticiário a vida do São Paulo nesses últimos 50 anos. Eu me sinto no direito de ficar, eu não digo surpreso, tá? Mas de ficar abismado com as coisas que a gente acaba escutando. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma coisa é a gente ser bobo no universo que a gente vive, e eu não poderia deixar de fora o futebol, né? É me sentir bobo, porque eu costumo falar, né? O futebol maltrata tanto a gente cada vez fica mais apaixonado pelo futebol. O que dirá, então, pela nossa instituição de coração, né? Então, assim, a gente sabe que é enganado, a gente sabe que, né, que os bastidores do futebol são terríveis. A gente sabe de tudo isso daí. Mas a gente tem um limite para isso, né? E eu fico imaginando se tudo aquilo que o Muricy falou e tudo aquilo que o Casares falou, aonde encaixa? Na realidade que vive o São Paulo. Na realidade que vive o torcedor são paulino. É isso que me deixa assombrado. Não me deixa surpreso o que eles falaram, me deixa assombrado como é que se diz? A maneira de apresentar para a gente uma realidade que os resultados falam por ela. Não sou eu que falo. Não sou eu que busco notícias ruins para poder estar aqui falando para vocês. Não sou eu, né, que passa pano nas coisas, que não quer ver a realidade. Não sou eu, não. Muito pelo contrário. A gente já há algum tempo fala, eu gostaria de estar falando coisas muito legais do São Paulo, que inclusive me fizeram ser São Paulino. Porque foram as coisas boas do São Paulo que me fizeram construir essa São Paulinidade no coração. Como muitos de vocês, é claro. As conquistas, a organização, o planejamento, a ordem, a competência, a vanguarda, tudo isso, esse pacote São Paulino, né? É que fez a gente chegar até aqui onde nós estamos, falando o que nós estamos falando. E aí você vê o Muricy, meu Deus do céu, uma entidade dentro do São Paulo, que a gente tanto ama, passando pano, e vê o presidente Casares querendo dizer pra gente que é uma realidade completamente da realidade que a gente tem visto, que a gente tem assistido. É interessante, né? A gente tá devendo para jogador, aí vem as explicações do que é CLT, vem as explicações de não sei o que lá, vem as explicações que não recebe do credor, vem um monte de coisa. Mas não vem a explicação do por que não tem patrocinador decente, por que não tem receita decente, por que não compra melhor o jogador para poder negociar melhor o jogador. Por que não trata melhor da base, que é o ouro de todo clube, de toda instituição? Por que manda embora jogador que o outro clube vende por 400 milhões? É claro que não vai falar disso, né, Ronê? Aí também você tá querendo demais, né? Aí eu fico imaginando, o que tá normal nesse cenário azul anil que é pintado aí pelo Casares? O terceiro ano consecutivo em que a gente, na 10ª rodada do Brasileiro, a gente não consegue estar num G4, por exemplo, né? Uma competição atual, para não ficar uma coisa muito distante, uma competição atual que de 30 pontos disputados eu ganho 15. Tá tudo bem. Ah, mas se for baseado no que estava antes, é sempre assim, vocês perceberam? Sempre tem alguma coisa melhor do que estava antes.
Só que nós perdemos a referência. E se eu falar do antes tricampeão do mundo? E se eu falar do antes tricampeão com o Muricy brasileiro? E se eu falar antes da Libertadores? Vocês estão vendo como é que é o negócio? Então, assim, o sentido comparativo, ele é pro péssimo. Pra gente sentir conforto no regular. Essa é que é a realidade, né? Vocês querem que eu acredite que tá tudo bem no São Paulo? Se o São Paulo perde bastidor a cada mês que entra? Vide as roubalheiras lá em Itaquera, que não tem fim. Vide o Araújo ter sido suspenso e o Zé Rafael, pelo jeito, não vai. O Araújo foi suspenso porque falou a verdade. E falou porque não tem diretor para falar. Porque não tem presidente para falar. E não é só falar. É ir lá na federação. É ir lá na CBF. É bater na porta. É meter o pé na mesa. Mas você vai esperar isso dos nossos dirigentes? Você vai esperar lá uma falácia bonita. Né? Vocês provam que a gente não tem bastidor? Olha aí, ó. E o Corinthians? Que depois dos cantos homofóbicos pegou uma partida lá com o portão fechado, que vai ser revertida em jogos para mulheres e filhos e crianças. Depois de uma vergonha daquela que eles apresentaram, que eles fizeram no estádio, que deveria revoltar os jogadores e fazer com que os jogadores fossem para cima e ganhassem aquela partida, com roubalheira ou não, porra. Mas não, amassamos, cara. Tem gente que tá contente com a merda que aconteceu lá, né? Tá tudo normal para vocês? 14 jogadores no departamento médico. Tá normal, é normal. É normal pro torcedor são paulino isso? Você ter 14 jogadores no departamento médico. Antes era aquele alvoroço. Agora os caras tratam com mingau de aveia. E parece que tá tudo normal, né? É normal para vocês, meus senhores. O artilheiro do São Paulo na temporada, nós vamos entrar no mês de julho. O artilheiro do São Paulo na temporada tem 8 gols, que é o Galopo, que faz 3 meses que não joga. Parece normal isso para vocês? O caso Marinho parece normal para vocês, que ele prefira jogar no Fortaleza do que jogar no São Paulo? Parece normal isso daí, senhores? Eu não estou questionando que foi uma bênção, que foi uma sorte, que foi ainda bem que não veio. Eu não estou questionando isso, senhores. Eu estou questionando que os jogadores estão preferindo o Coritiba, com todo respeito, o Fortaleza, com todo respeito, o RB, com todo respeito. Parece normal isso para os senhores? É incrível esse cenário que a gente, infelizmente, vê, né? E que acontece. Parece normal para os senhores o caso Pedrinho, agora o caso André Anderson, que vão processar o São Paulo? Parece normal isso para os senhores? E o desmonte que estão anunciando? Se está com dinheiro, se está com superávit, se a dívida diminuiu, se o Morumbi está lotado. Parece normal para os senhores ter que desmontar um time que já é fraco? E a base, meus senhores? E a base? Vai embora o Alex, depois vai embora o Belete. O Palmeiras agora foi tetracampeão da Sub-17. Olha a molecada como vem vindo. Tetracampeão da Sub-17. E nós, gente? A base que é o ouro da instituição. Jogador que vive saindo de graça de São Paulo. E tem gente que solta rojão. Tem gente que solta rojão para percentual de formador. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, infelizmente, gente. Infelizmente. Eu fiz essa abertura gigante já para fechar o vídeo, né? Pelo seguinte, porque eu não me conformo de ouvir da palavra de quem eu gostaria de escutar outras coisas. Essa falácia de que está tudo bem no São Paulo Futebol Clube. O mundo de Nárnia do Morumbi. Infelizmente, é uma realidade que nós, torcedores, é que sofremos, porque o resto dá risada, com certeza, de tudo que está acontecendo. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, ufa!
Ufa, que introdução para uma segunda-feira, né? Mas é assim, viu, meus irmãos? É realmente a revolta de tudo isso que a gente escuta, que a gente sabe que, infelizmente, tem uma distância do que a gente sente no dia a dia muito grande, né? E esse é um dos fatores que nos deixam em dúvida se o São Paulo vai entrar nos eixos, né? Pelo menos nos próximos tempos aí pela frente. Legal, gente? Legal. Hoje tem Raiz e Mochila, a gente vai falar muito mais sobre isso, mais sobre o time, mais sobre o treinamento, mais sobre o jogo com o Atlético do Paraná na quarta-feira, a retomada aí do campeonato, enfim. Bastante coisa do São Paulo, a gente conta com vocês lá no YouTube 20 e 30. Ronel Thierry, São Paulo Raiz na área, grande abraço e grande semana.